Rádio Estação Web, Prêmio Ari de Jornalismo 2014. Esta conquista também é sua. Uma emissora do sistema Estação Web de Comunicação. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. Apresentação: Virgílio Neto. Muito boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos chegando com mais uma edição do Estação Rugby Clube, o primeiro programa do rádio brasileiro exclusivo sobre o rugby, aqui na Rádio Estação Web, nesta sexta-feira santa, santa sexta-feira. Toda sexta-feira é santa, mas essa é mais santa do que qualquer outra, né, Rogério Barbosa? Muito boa tarde. Muito boa tarde, Virgílio, muito boa tarde a todos. Aqui estamos nessa sexta-feira santa, mas com muito rugby, né? Muito rugby, o Rogério deixou para trás ali um almoço que está sendo feito. Um peixe, não sei que tipo de peixe que é, mas o Rogério tá deixando o almoço aqui de lado para estar aqui conosco nesta sexta-feira, 3 de abril de 2015. Hoje é dia 3 de abril ainda, mas ficam já aqui registrados os nossos parabéns para o Serra Rugby Clube, que no próximo dia 7 de abril completa 9 anos de história. Parabéns, jogadores, parabéns, diretoria, sócios e torcedores do Serra. E o seu clube, quando faz aniversário, quando completa anos o teu clube, manda aqui pra gente poder falar pro Brasil e pro mundo quando da ocasião do aniversário do seu clube. Também é aniversário hoje do Los Cuervos, tradicional equipe lá de Montevideo, no Uruguai, fundada em 3 de abril de 59, completa hoje 56 anos. E hoje é aniversário, sabe de quem, Rogério Barbosa? De quem? Do grande, do magnífico, do sensacional Manuel Cabral. O grande Manuel Cabral do Pátio Lusitano. Daqui a pouco ele vai estar ao vivo. O Manuel Cabral completa hoje 30 anos de idade. Só 30 anos, o Manuel. Só 30 anos? Tá novinho ainda, tem muita história para contar o Manuel Cabral. Pessoal, então, são 1h11 minutos, 23 graus aqui no Anchieta, em Porto Alegre. Faltam 167 dias para o início da Copa do Mundo de 2015. Estação Rugby Clube, que é cultura de rugby, em sua edição de número 74. Apresentação e produção de Virgílio Neto, central técnica de Rogério Barbosa, intervenções de Manuel Cabral, Felipe Fraga, Fernando Strongren. E hoje volta o Rugby Nordeste com o Lucas Eduardo. Desde a Torre J, 18º andar, estúdio 232, aqui no Anchieta, da Central Anchieta de Estúdios para o Brasil e para o Mundo, em Porto Alegre. Estamos em www.radioestaçãoweb.com.br e fiquem conosco com estes destaques. Estação Rugby Clube. Pátio Lusitano ao vivo, com o aniversariante do dia, Manuel Cabral. Ele vai falar sobre a consistência de um rugby internacional, a importância disso para um país, para as seleções do país. Ao vivo também, correspondente oval Felipe Aguiar, o Cata. Um bate-papo com o Ricardo Santana, e o Ricardo que vai estar no Junior Road Trophy lá em Portugal. Tem Tacho Mineiro ao vivo, Rugby Nordeste e Estação Paulista ao vivo. Tem Quiz Subec, concorra a prêmios e tem muito mais. Estamos ao vivaço, 1h13 minutos, por isso mandem sua mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web ou @Rugby Clube, pelo facebook.com/Rádio Estação Web ou facebook.com/Rugby Clube. E também, se preferirem, entre em contato conosco pelo e-mail rugbyclube@globomail.com. Os nossos podcasts estão em soundcloud.com/Rádio Rugby Clube, soundcloud.com/Rádio Rugby Clube. E mandem sua mensagem aqui pra gente por WhatsApp ou SMS com o custo da tua operadora. DDD código de área 51 51 Porto Alegre 82234805 51 Porto Alegre 82234805. O Estação Rugby Clube é produzido pela Rádio Estação Web, um sistema Estação Web de comunicação, e está sendo retransmitido agora, neste momento, por 9 emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil, entre elas a Rádio Difusora Web de Piraju, São Paulo, a Melodia FM de Pelotas, 106,1 MHz, a Rádio Encosta da Serra de Dois Irmãos, 105,9 MHz, além, é claro,
da Rádio Cairo no Egito, do Serviço Brasileiro da Rádio França Internacional e da La Deportiva AM 1120 kHz de Assunção, Paraguai. A gente vai para uma breve pausa, não saia daí, volta logo em seguida. Estação Rugby Clube, a cultura de rugby. Rádio Estação Web. Se todos quiserem melhorar a educação. Existem 5 metas que todos nós temos que cumprir. Todos de 4 a 17 anos na escola. Todos lendo e escrevendo até os 8 anos. Todos aprendendo o que é certo para cada série. Todos formados no ensino médio até 19 anos. Todo investimento em educação bem cuidado e ampliado. E quem vai garantir que isso aconteça? Todos, 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 todos. Todos. Somos eu, você, todo mundo. Todos pela educação. Eu sou soro positivo, tenho o vírus da AIDS. Apesar disso, sou como qualquer outro adolescente. Tenho momentos bons e ruins com a minha família. Ainda não sei que profissão vou escolher. Vivo uma fase cheia de descobertas, oportunidades e conflitos, mas sei exatamente quais são os meus direitos. As dúvidas e conflitos da adolescência são ainda mais difíceis para quem tem o vírus da AIDS. É importante que a sociedade derrube preconceitos e garanta ao jovem soropositivo condições de inserção social e profissional. O vírus não impede ninguém de alcançar sua realização pessoal. Preconceito e ignorância, sim. Rádio pela Infância, um projeto ANDI e Unicef. Dicas de trânsito. Sinal vermelho. Você é daqueles condutores espertinhos que seguem em frente mesmo com um sinal vermelho? Por quê? Quer provocar um acidente? Quer matar uma pessoa? Saiba que, além de colocar em risco a vida de outros, essa atitude é uma infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Seja responsável, obedeça a sinalização. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. O serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, produção, Agência Rádio Web. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. E nós voltamos em nome da Alatur Turismo. Já vai pra Copa, quer ir pra Copa do Mundo, Rogério Barbosa? Vamos lá. Vamos lá, então, a Alatur Turismo está com pacotes exclusivos pro Mundial deste ano lá na Inglaterra. Quer ver só? Eles têm os seguintes pacotes. Ele tem um pacote que é completaço, inclui ingresso, inclui a passagem, obviamente, Brasil, Inglaterra e retorno, ida e volta, transporte, hospedagem, guia e um city tour. Só que assim, são ingressos disponíveis para apenas os seguintes jogos, e não é qualquer jogo não. É o jogo 5 da Copa do Mundo, França e Itália, no dia 19 de setembro, às 8 da noite, horário local. É o jogo número 8, All Blacks contra Pumas, dia 20 de setembro, às 15 para 5 da tarde, horário local. O jogo de número 28, dia 4 de outubro, entre Irlanda e Itália, às 15 para 5 da tarde. E a grande final, dia 31 de outubro. Então, a Alatur está com pacotes exclusivos para a Copa do Mundo de 2015. São ingressos disponíveis para esses 4 grandes jogos: França e Itália, Nova Zelândia e Argentina, Irlanda e Itália, e a grande final no dia 31 de outubro em Twickenham. Garanta seu lugar no maior evento de rugby do mundo com os pacotes de viagens exclusivos da Alatur JTB Brasil Esportes. Então é só entrar em contato com eles, alatur.com/esportes, alatur.com/esportes, a única agência de viagem oficial do evento com escritório no Brasil. Ela que está te levando, que pode te levar para esses grandes jogos da Copa do Mundo de 2015. Os pacotes incluem ingressos, passagem, transporte, hospedagem, guia e, claro, mais um city tour. alatur.com.br/esportes, alatur.com apenas /esportes. Então, manda a sua mensagem pra gente aqui, 1h mais 19 minutos, estamos ao vivo desde Anchieta pro Brasil e pro mundo. Mandem sua mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou @rugbyclube, facebook.com/Rádio Estação Web ou facebook.com/rugbyclube. Entre em contato conosco, se preferir, também pelo e-mail rugbyclube@globomail.com, rugbyclube@globomail.com, e se preferirem também, SMS ou WhatsApp para o DDD código de área 51 51 82 23
4805. Um abraço a todos aí que estão curtindo um almoço em família, né, Rogério? Diferente da gente, com peixe e tudo nessa sexta-feira da Paixão de Cristo. Eu ainda vou, o Rogério ainda vai me convencer de fazer uma piada aqui, mas enfim, eu vou fazer mais tarde. Então, se quiserem entrar em contato conosco, 5182234805. Os nossos podcasts estão em soundcloud.com/Rádio Rugby Clube, soundcloud.com/Rádio Rugby Clube. Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby. Acesse sulbec.com.br. E em nome da Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby, acessem o site www.sulbec.com.br, façam lá o pedido de uniforme do seu time, visitem a loja virtual. Sulbec é a marca dos apaixonados por rugby. Quiz Sulbec. Bom, pessoal, o Quiz Sulbec ainda quer saber qual foi o jogador mais velho a atuar em uma Copa do Mundo. O Aldo, semana passada, já deu uma grande dica. Qual foi o jogador mais velho a atuar em uma Copa do Mundo? Ontem, numa conversa com o Manuel Cabral, o Manuel falou, é muito difícil, E aí eu falei quem que era. Falei, Virgílio, ninguém vai saber isso aí, mas pessoal, procura. Tá mais perto de vocês do que vocês imaginam essa resposta aí. Então, qual foi o jogador mais velho a atuar em uma Copa do Mundo? Jogador mais velho que já disputou uma partida do Mundial. Sabem? Se sabem, manda respostas aqui ao vivo para 51 DDD Código de Área 51 Porto Alegre, 82234805 ou para o e-mail rugbyclube@globomail.com. Participem, concorram. Um abraço pro Aldo. Sulbec é a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. Pátio Lusitano. Bom, aniversariante do dia hoje, Manuel Cabral, que sempre tem muito para ensinar pra gente, sempre tem muita história para contar, uma experiência que não dá para colocar em poucas palavras. Boa tarde, Manuel Cabral. Feliz aniversário, uma honra tê-lo mais uma vez conosco aqui. Boa tarde, Virgílio Neto. Eu agradeço os parabéns, mas quem faz anos não sou eu. Quem faz anos é o www.mãodemestre.com. 6 anos ininterruptamente em contacto com aqueles que gostam do rugby. Eu pensava que fosse do seu aniversário, Manuel, mas é do portal, mas mesmo assim. Na minha idade já não se fazem anos, só se fazem décadas. Olha, parabéns então ao portal Mão de Mestre. Perdão? Parabéns então ao portal Mão de Mestre, 6 anos ininterruptos. Muito obrigado. Olha, Virgílio, eu quero começar por agradecer à Estação Rugby Clube, ao Virgílio Neto, a você e ao Rogério Barbosa, a oportunidade que nos dão de estarmos aqui toda a semana falando das coisas do rugby, que é a nossa grande paixão nesta rádio, que é a cultura de rugby. Exatamente, Manuel, muito obrigado, é uma honra tê-lo conosco aqui. Muito obrigado, o prazer é todo meu e espero que tenhamos a oportunidade de continuar isto por muitos anos. Perfeitamente, vamos continuar assim. Manuel, quero começar, a gente ficou de falar sobre a consistência, mas nós vamos falar sobre isso aí. Mas eu queria que o Manuel falasse sobre a conquista dos Lobitos na elite da Europa, hein? Mas eu vou falar outra coisa, Virgílio. Vocês andam aí a fazer uma pergunta, quem é o jogador mais velho que jogou no Mundial? Eu francamente não sei. Mas vou-lhe fazer uma pergunta de volta que é para ver se você sabe. Então, e qual foi o mais novo? Qual foi o mais novo jogador que participou na Copa do Mundo? Puxa vida, é verdade, hein, Manuel? Quem foi o jogador mais novo? Não, mas não é para responder. Você pode ir consultar lá os seus papéis e depois responde para a semana. Pode ser a próxima pergunta do Quiz Sulbec, Manuel. Quem sabe. Entretanto, eu vou falar dos Lobitos. Os Lobitos portaram-se muito bem, conseguiram um resultado muito importante ao derrotar a Irlanda nas meias finais da segunda taça. Tinham perdido no primeiro jogo por muitos com a Inglaterra, mas pela constituição da equipa no primeiro e no segundo jogo, é claro que Portugal reservou os seus melhores jogadores para o segundo dia. Fez 7 substituições e o resultado foi que a Irlanda não conseguiu marcar, a Escócia não conseguiu marcar nenhum ponto a Portugal. Foram para os pontapés de penalidade para o desempate
é sempre, enfim, nunca se sabe o que vai acontecer, e Portugal eliminou a Irlanda e vai agora disputar com o país de Gales o quinto e o sexto lugar. Lá estou eu com a Irlanda, não foi a Irlanda, foi a Escócia, desculpem. Excelente, mas um resultado ótimo. E Manuel, aproveitando agora a questão dos lobitos, muito se fala não, mas está sendo implementado no Brasil as academias de alto rendimento. Em São José dos Campos, agora em Curitiba com o Arno Koch, que foi entrevistado há 2 semanas, e agora aqui no Rio Grande do Sul com a Academia de Alto Rendimento no Grêmio Atiradores em Novo Hamburgo. Como é que o senhor vê a instalação dessas academias para o desenvolvimento e o contributo dessas academias para o rugby nacional e para alimentar as seleções nacionais? Bom, isso faz-nos entrar imediatamente no tema da nossa conversa de hoje, que é a questão da consistência. Exatamente, é onde eu queria chegar mesmo. O que é um time consistente, o que se deve fazer para conseguir que um time consiga cumprir os objetivos que lhe foram marcados. O que nós vimos atualmente é que a grande preocupação das lideranças não tem a ver propriamente com o desenvolvimento de base, tem a ver com a obtenção de resultados das equipas representativas. E investe-se muito nesse topo, num conjunto de 40, 50, 60 jogadores, e depois não se faz nada, ou pouco se faz, em termos do rugby de base, do rugby dos clubes, da preparação junto das escolas, junto dos bairros, junto dos clubes. Não podemos só dedicar-nos às escolas. Temos que ter consciência que a nossa cultura desportiva em termos gerais está à roda dos clubes, e os clubes normalmente têm a ver com a localização geográfica, com o bairro onde as pessoas vivem. E, portanto, nós temos que trabalhar o desenvolvimento do rugby nas escolas, nos bairros, nos clubes. Portanto, quando você me fala em academias, eu tenho que perguntar, nós estamos a falar de uma academia de topo da gama, digamos, ao nível das seleções nacionais, ou estamos a falar de uma academia ao nível das bases? As duas são importantes. As duas são importantes. Nós não podemos dissociar o trabalho de uma do trabalho da outra. O que se espalhou foi que a ideia que o único trabalho de um líder hoje é conseguir resultados. As lideranças procuram a todo o custo reunir um conjunto de jogadores em que se investe fortemente na procura incessante por resultados imediatos e pouco ou nada se faz no fomento da modalidade através do país. Ora, esses dois trabalhos têm que estar integrados, têm que ser feitos em conjunto. Porque se você só fizer um trabalho, você não vai conseguir. Você pode até conseguir brilhantes resultados durante um período curto de tempo, mas depois não vai ter continuidade, ou seja, não tem consistência. Portanto, para não alargarmos a conversa já neste âmbito da consistência, voltando à pergunta que você me fez, eu sou 100% a favor de tudo o que seja ensinar o rugby à garotada, à miudagem, nas escolas, nos escalões etários mais baixos, nos bairros, promover a criação de clubes de bairro, portanto, trabalhar em termos da expansão, da melhoria técnica dos atletas, e uma coisa muito importante e que nós andamos muito esquecidos, que é a transmissão dos princípios que norteiam aquilo a que nós chamamos o espírito do jogo. Perfeito. Manuel, temos uma pergunta de internauta. Temos aqui, chegando por WhatsApp, do Carlos Weber, de São Leopoldo. Ele pergunta o seguinte: essas academias de alto rendimento podem abrir os olhos do governo para promover o rugby aos moldes do que é feito no futebol? Bem, eu não sei bem como é que fazem no futebol aqui no Brasil, mas há uma coisa que eu tenho que voltar, já referi e volto a referir. Tudo o que seja no sentido de expandir a modalidade, levar a modalidade a mais pessoas, tudo o que seja
promover a qualidade técnica daqueles que são infectados pelo vírus do rugby. Tudo isso é positivo, mas sempre com uma coisa bem presente na nossa cabeça. É que se nós nos esquecermos do espírito do rugby, então não vale a pena. Não vale a pena, porque nós temos que ter a preocupação de formar homens e mulheres que jogam rugby e não que alcançam resultados. Manuel, é essa, portanto, a consistência que o senhor queria dizer que é necessária para a seleção de um país? Bom, é a base, porque eu vou-lhe dar aqui um exemplo, que é o exemplo que está fresco na memória de todos, que é o caso de Portugal nos Sevens, no torneio da semana passada em Hong Kong. Primeiro de tudo, desculpa me cortar, parabéns pelo empate com os All Blacks. Ora bem, Portugal conseguiu um resultado muito importante, que não perdeu com os All Blacks. Foi a primeira vez em 23 ou 24 jogos que não perdeu com os All Blacks. Podia ter ganho, merecia ter ganho. Aliás, o Gordon Tietjen foi o primeiro a afirmar isso. Ele disse que, a haver um vencedor, teria de ser Portugal. Mas reparem, Portugal conseguiu esse feito extraordinário, mas depois ficou na última posição na classificação geral do torneio. Ou seja, Portugal não foi consistente, fez uma coisa e fez um jogo brilhante. Eu, francamente, acho que a maneira como a equipa se comportou contra a Nova Zelândia foi uma equipa madura, uma equipa adulta, uma equipa com categoria. Mas depois ficou no último lugar. Ora bem, porquê é que ficou no último lugar? Há vários motivos e normalmente as pessoas começam logo por dizer o treinador não presta, o jogador não treinou, não, isso foi o árbitro é um malandro, fartou-se de roubar. Não é nada disto. O que faltou foi a ação. No rugby português e eu vou-lhe explicar. Portugal, as equipas que vão aos Sevens são compostas de 12 jogadores. Portugal não tem como dar experiência a novos jogadores se não for integrado naquela equipa. Assim fez desta vez e levou um atleta sem experiência que foi para ganhar calo, para ganhar entrosamento, para no futuro, e até um atleta com grande potencial, para no futuro poder integrar aquela equipa e participar nestes torneios de alto rendimento. Mas esse atleta jogou, dos 5 jogos que Portugal jogou apenas num jogo e jogou 4 minutos. Ora bem, Portugal, ao levar esse atleta para lhe dar experiência, abdicou de levar um atleta com experiência e que podia ajudar a resolver problemas do próprio torneio. Porquê é que Portugal fez isso? Porque não tem uma segunda equipa representativa que participe em torneios de menor importância, onde possa fazer rodar outro lote de atletas e não aqueles que estão integrados na maior competição do rugby de Sevens do mundo. Portanto, Portugal, à partida, abdicou de 8 e tal ou 9% do seu potencial humano em termos da constituição da equipa, porque levou um atleta que foi só para ganhar experiência. E, Manuel, essa experiência / consistência não poderia vir com as seleções de base? Não só isso, já vamos lá, deixa-me acabar de dar aqui o exemplo do Hong Kong Sevens. Depois, no jogo contra a Nova Zelândia, o primeiro ensaio foi marcado pelo Adérit Esteves, que infelizmente se lesionou com gravidade e não pôde contribuir mais para a equipa, tendo que ser substituído. Ora bem, Portugal está a trabalhar no esquema que eu já referi, juntou 40 ou 50 jogadores, treina esses 40 ou 50 jogadores e depois vai resolvendo o seu problema internamente. Acontece que o jogador português é amador, tem os seus problemas familiares, tem as suas lesões, como todo jogador de rugby, tem os seus problemas profissionais, tem os seus problemas como estudante, tem até os seus problemas de vontade de numa determinada altura, participar ou deixar de participar. E então, Portugal deparou-se com um enorme problema. É que não conseguiu arranjar um jogador dentro do lote dos 50 que andam a treinar, não conseguiu arranjar um único para substituir o Adérit Esteves. E teve que recorrer
é um excelente jogador e que tem dado excelentes provas, mas no rugby de 15 nunca participou em nenhuma seleção de sevens, nunca esteve envolvido em nenhuma ação de treino de sevens e foi pescado, digamos assim, para se juntar à equipa e está agora em Tóquio, no Japão, junto com a equipa para ajudar a equipa. Ora bem, Portugal não tem em Hong Kong, não teve em Hong Kong e não tem no Japão 12 atletas para disputar o torneio, um torneio que é extremamente exigente sobre o ponto de vista físico. Tem 10 jogadores, porque um está lá para ganhar calo e o outro nunca jogou sevens. Ou seja, Portugal não consegue resolver o problema da falta de jogadores no topo trabalhando apenas com um grupo limitado de 50 jogadores. E então agora voltamos ao resto, que é como é que se evitam situações desta natureza. E a primeira coisa que eu digo é, tem que haver uma ação planejada de desenvolvimento integrado desde a base, desde os garotinhos até ao topo, no caso de Portugal, aos lobos ou aos linces, e no caso do Brasil, até aos tupis. Excelente. Bom, Manuel, para finalizar e liberar o Manuel para o almoço dessa sexta-feira, eu quero citar aqui umas colocações do Lucas Toniaso. O Lucas, ele trabalha para a CBRU e é coordenador do programa Polo aqui no Rio Grande do Sul, Polo de Desenvolvimento. Ele coloca o seguinte, né, que ele cita aqui pelo Twitter que concorda que os clubes são a base para o desenvolvimento de praticantes e jogadores de alto rendimento. E que cabe às pessoas que estão à frente dos clubes entender a necessidade de um desenvolvimento sustentável. E que no Brasil isso é um grande desafio, mas nada impossível se pensado de uma forma organizada e estruturada. Né, Manuel? É correto, né? Completamente de acordo. Está tudo dito aí. Tem que ser organizado, tem que ser planejado, tem que ser feito desde a base, desde as crianças, desde o núcleo mais pequeno de prática da modalidade, até ao núcleo mais desenvolvido, que são as seleções nacionais. Tem que se trabalhar em todos os níveis. Não se pode apenas pegar no nível mais elevado e esquecer ou deixar o trabalho todo para ser feito apenas pelos clubes. Não pode. Tem que ser um trabalho em que as federações têm que estar envolvidas. E eu volto aqui, já aqui referi isso uma ou duas vezes. Eu às vezes olho para o que está acontecendo no Brasil, eu não gosto muito de me meter, porque enfim, acho que cada um tem o direito de fazer naquilo que é seu, aquilo que bem entende. Mas eu gosto de olhar, eu costumo olhar para o Brasil e eu vejo no Brasil aquilo que eu vi em Portugal há 20 ou 30 anos atrás. Ou seja, há 20 ou 30 anos atrás em Portugal, em termos de seleções nacionais, em termos de federação, fez-se uma aposta apenas nas seleções nacionais. Não se fez a aposta no desenvolvimento. Em 2007, Portugal esteve no Campeonato do Mundo. Teve uma visibilidade enorme em todo o país, e não só, mas no país teve uma grande visibilidade. Os jogadores de rugby, alguns deles contam que até ficavam incomodados, tal era o assédio de que eram vítimas na rua. Mas Portugal não tem hoje mais jogadores e mais equipas de maiores a jogar e a disputar competições do que tinha antes do Mundial. Compreende? Sim, portanto, sim. Não houve um alargamento da base. E sem haver um alargamento da base, você pode conseguir reunir num determinado período um conjunto excelente de jogadores e ter excelentes resultados ao nível da seleção, mas você não consegue ter consistência para ter sempre esses resultados. Exatamente. Não tem o que se alimente, né? Exatamente. Não tem o que se alimente. Bom, Manuel, então... encerrando aqui o Pátio Lusitano dessa sexta-feira santa, mais uma vez parabéns pelos 6 anos do Mão de Mestre e obrigado pela aula que o senhor dá mais uma vez aqui pra gente. Eu é que agradeço a vocês, Virgílio Neto, Rogério Barbosa, e também aos companheiros aqui dos comentários, ao Lucas Silva, ao Fernando Strongan, ao Filipe Fraga e ao Filipe Aguiar, e espero então estar aqui com vocês quando o Mão de Mestre tiver 6 anos e 1 semana. Perfeito. Então, semana que vem, mais uma vez estará conosco, né?
Ok, cá estaremos então. Um grande abraço para todos. Manuel, um grande abraço, ótima Sexta-feira Santa e feliz Páscoa, felicidades para você igualmente e toda a para família. todos, para toda a audiência, que é a razão da nossa visita semanal. Quero agradecer a todos os que nos ouvem e aqueles que participam, enviando as suas perguntas e pondo as suas questões, porque eu gosto muito de fazer isto, mas gosto muito mais de saber que há quem esteja a ouvir e a participar. Grande abraço para todos. Um grande abraço, Manuel. E a gente segue aqui com Estação Rugby Clube, que é a cultura de rugby. Estação Rugby Clube. Uma coisa que eu esqueci de falar, que a gente esqueceu de falar aqui, aproveitando um pouco a deixa do Manuel Cabral e toda a temática da conversa com o Manuel Cabral, nessa semana o rugby uruguaio está de festa. Está de festa porque... Festa sim, entre aspas. Mas o Uruguai foi considerado agora pelo World Rugby nessa semana, Rogério, e aqui, amigos ouvintes do Estação Rugby Clube, que o Uruguai vai ser pelos próximos 4 anos, a partir desta semana, nação Tier 2 do rugby mundial. Uma excelente notícia, né, Rogério? Uma baita notícia, os nossos vizinhos uruguaios aí, parabéns a toda a comunidade uruguaia, a todos os atletas, técnicos e praticantes do rugby em território uruguaio. E pra gente ter uma ideia, fazem parte do Tier 2 da World Rugby, né, que seria um segundo escalão, países como Canadá, Fiji, Samoa. Então tá num ótimo grupo. O Uruguai, que era considerado nação Development 1, né, desenvolvimento 1, essa semana foi considerado como Tier 2, não apenas pela classificação para a Copa do Mundo de 2015, mas uma comitiva da World Rugby teve presente lá em Montevideo e foi apresentado para o World Rugby todo o trabalho que vem sendo feito, não apenas de alto rendimento, mas de desenvolvimento do rugby lá no Uruguai, em nível nacional, e eles estão muito satisfeitos e deram esse prêmio para, depois de dias de análise, de documentação, visita às instalações, aos projetos que a União de Rugby do Uruguai tem pelo país inteiro. Como prêmio, o Uruguai já pode ser considerado para os próximos 4 anos uma nação de Tier 2 do rugby mundial. Por falar em Uruguai, Rogério, segunda-feira temos atração aqui no... Temos nova atração, não é no Estação Rugby Clube, não é na Rádio Estação Web, mas temos a estreia de um novo quadro lá do Travinha Esportes, né? O grande Travinha Esportes. Exatamente, o Travinha Esportes, comandado pelo grande Marcos Von Grol, tem estreia do Travinha Rugby Clube. Segunda-feira, Travinha Rugby Clube, o primeiro entrevistado é Carlitos Baldassari, treinador do Farrapos, o Carlitos que jogou a Copa do Mundo de 2003 e lá na Austrália, pela seleção uruguaia, obviamente, e vai nos contar mais sobre a experiência dele do Mundial Travinha Rugby Clube já na manhã da segunda-feira, para ser divulgada pelo Facebook, Twitter, para vocês acessarem o canal Travinha Rugby Clube no YouTube e conferirem o primeiro quadro do Travinha Rugby Clube. Ficou bem bacana, né, Rogério? O Rogério já viu. Já vi em primeira mão, olha, ficou muito legal. Para você que deseja acompanhar o primeiro episódio do Travinha Rugby Clube, não perca nas redes sociais, no YouTube também, ou acessando travinha.com.br. Exatamente, não percam, segunda-feira, Travinha Rugby Clube, primeira edição, e a gente segue aqui com o Estação Rugby Clube, que é a cultura de rugby. Estação Rugby Clube. E o Estação Rugby Clube conversou nesta semana com o Ricardo Santana. O Ricardo vai falar um pouco sobre a experiência dele como árbitro, vai falar um pouquinho mais, sobretudo, pelo fato de ele ter sido escolhido pela World Rugby para estar presente no Junior World Rugby Trophy, o Campeonato Mundial Juvenil, que vai ser disputado no mês de maio em Portugal, no Estádio Universitário de Lisboa e no Estádio do Jamor. E a gente conversou com o Ricardo nesta semana. Estação Rugby Clube, que é a cultura de rugby. Estamos aqui com Ricardo Santana, árbitro do quadro da Federação Gaúcha de Rugby da Confederação Brasileira, que recentemente esteve no Uruguai para apitar a Uru Cup. Ele que apitou 2 jogos, Pumitas contra a seleção da Consur e Teritos contra a seleção do Consur. Ricardo, boa tarde. Que experiência bacana essa, hein? Boa tarde, Virgílio. Prazer estar falando contigo mais uma vez. Sim, na verdade, um grande torneio, um alto nível de times, e foi uma grande experiência. Legal ter feito parte dessa semana lá no Uruguai. E por mais que tenha atuado na arbitragem, os Pumitas estão muito acima do nível sul-americano, já estão muito acima daquele nível do juvenil sul-americano que a gente está acostumado a ver.
Sim, me surpreendeu muito o jogo deles, a velocidade é impressionante do jogo deles, foi o meu primeiro jogo lá e eles estão se preparando muito forte para o Campeonato Mundial, né, na Itália, daqui a 2 meses. Então tem jogadores de 20 anos, mas com físico e tamanho de adulto já. A velocidade do jogo, velocidade de entendimento, de leitura do jogo deles realmente está muito, muito interessante, muito, muito legal ter podido acompanhar isso dentro de campo, né? E é um desafio para o árbitro acompanhar esse tipo de jogo, nesse nível que os Pumitas está e dentro do cenário nacional, pegar um tipo de jogo que o Pumita faz, é um desafio para a arbitragem, é isso? Foi um desafio para mim muito importante porque eu vinha de uma temporada de Seven, né? E 5 meses só arbitrando Seven, aqui no nosso circuito, desde o Brasil Sevens, depois do Qualifying masculino, o sul-americano lá em Vinha del Mar. Então foi o meu primeiro jogo de 15 do ano e depois de 5 meses. E essa velocidade do jogo deles num 15 complicou um pouquinho no início, mas depois até facilitou pela disponibilidade deles de jogar. A vontade deles de jogar e disponibilizar essa bola rápida ajudou em algumas partes também, mas foi realmente um desafio para uma velocidade do jogo que a gente aqui no Brasil não está acostumado, e eu particularmente depois de uma temporada de 7 também não estava acostumado no 15. Né? Talvez até tivesse acostumado, viu? Porque o Ricardo foi protagonista de um dos tries mais bonitos da temporada 2014, que foi aquela arrancada do Careca lá no BR Sevens em São José dos Campos, e o Ricardo acompanhou esse lance aí, estava do lado do Careca. Tá bem de físico, hein, Ricardo? É nosso trabalho, né? Tentar acompanhar os caras aí, estão na seleção, estão trabalhando forte, a gente tem que acompanhar, tem que correr por fora, e a única coisa que eu pensava era correr com eles. Se acontecesse alguma coisa, eu tinha que estar do lado ali para ver o que estava acontecendo. E estava realmente do lado. E agora, Ricardo, tem uma notícia boa para a arbitragem gaúcha, a arbitragem brasileira, que tu estás escalado para o Junior Trophy lá em Portugal, né? Vai ficar 1 mês fora praticamente, né? Foi uma grande realização pessoal e da confederação também, da gente ter trabalhado nisso, num projeto que já vinha alguns anos tentando chegar. Conseguimos, vamos fazer essa mini temporada europeia, de você assistente lá no Trophy, e antes a gente conseguiu, para fechar alguns jogos numa gíria lá pela Europa também. Se der tudo certo, 1 mesinho fora para aproveitar ao máximo essa experiência. E quem sabe quem são os brasileiros ao todo? Quem que vai para fazer essa gira toda? Do Brasil vou eu, da Consur vai um argentino, de Rosário, e nós somos 2 representantes da Consur lá para o torneio. Né? Perfeito. Para finalizar agora, Ricardo, com relação a agora Uruguai contra Paraguai, na Consur, o primeiro jogo do Sul-Americano de 15, o trio brasileiro, com o Henrique Platá, Xavier Volga e o Murilo Bragotto. Qual que é a importância para a arbitragem nacional, da visão de um árbitro, ter um trio brasileiro na principal competição de 15 da América do Sul? É muito importante, Virgílio, extremamente importante, porque é uma realização de toda uma estrutura de trabalho dentro da confederação, né? Isso já se está buscando desde, no mínimo, há 4 anos, quando eu tive a oportunidade também de acompanhar o Henrique num Uruguai-Paraguai lá em 2011, no Porto Iguaçu. Depois nós estivemos juntos também ano passado em Uruguai e Argentina. E a gente teve uma reunião, uma concentração em maio do ano passado entre todos os árbitros, que eu falei que faltava um árbitro só para fechar esse trio brasileiro na Sul-Americano. Ainda mais num Consur A, extremamente importante, num jogo muito importante também por Uruguai, em ano de Copa do Mundo, ter esse jogo comandado por um trio brasileiro é uma conquista enorme para toda a arbitragem brasileira. Perfeito, Ricardo. Muito obrigado aí, boa tarde. Boa tarde, Virgílio. Prazer. Estação Rugby Clube. Correspondente Oval. E o Cata tá de volta aqui conosco, o Felipe Aguiar, para falar as últimas do rugby gaúcho. Tivemos a segunda rodada da primeira divisão no fim de semana passado e a segunda rodada também da segunda divisão no fim de semana passado. E o Cata vai conversar conosco sobre esta segunda rodada, que foi muito bacana mais uma vez. Boa tarde, Felipe Aguiar. Boa tarde, Virgílio, tudo bem? Tudo bem, como é que tá o almoço aí na casa sogra? Tá bom, a gente acabou de almoçar já, camarão, peixe, arrozinho para acompanhar. Boa tarde também ao Rogério. Tudo bem, Cata? Virgílio, vamos falar então sobre a segunda rodada da primeira divisão do Campeonato Gaúcho, a primeira rodada do Campeonato Juvenil e sobre a segunda rodada da segunda divisão
do Campeonato Gaúcho também. Maravilha, vamos lá. Só um minutinho, tá me ouvindo? Tô. Estamos te ouvindo, o Brasil inteiro tá te ouvindo. Desculpa, tá. É que eu tô tentando aqui falar no fone. Então tá... Bom, na segunda rodada agora do Campeonato Gaúcho, a gente teve 3 partidas. O San Diego recebeu o Serra, em Gravataí. O Farrapos recebeu o Brumers, em Bento Gonçalves. E o Charrua recebeu o Centauros, na Sociedade Hípica, em Porto Alegre. O San Diego e Serra empataram em 13-13, um placar um pouco... Não era esperado pela diferença entre os dois times do ano passado. O Serra havia ganho as 2 partidas e nesse ano o San Diego se igualou ao Serra, então uma partida muito disputada, foi 13-13, empatou tudo, embaralhou todo o campeonato. O Serra caiu para 3º lugar com 7 pontos, o San Diego se manteve em 4º com 3 pontos, devido aos 2 pontos do empate. O Farrapos novamente não tomou conhecimento do adversário, assim como havia feito contra o Centauros. Venceu por uma larga diferença, 67-7 sobre o Brumers. O Brumers que voltou a ser derrotado por uma diferença grande de pontos. Conversando com alguns jogadores, estava conversando com o Diogo Farezin essa semana do Brumers. Ele realmente falou que o problema do Brumers atualmente estão sendo as lesões. Muitos jogadores do plantel do ano passado lesionados, e por isso baixou um pouco a intensidade e a qualidade da equipe principal, e vem aí enfrentando algumas dificuldades nesse começo de temporada. O Farrapos, por outro lado, mantém o seu nível desde o ano passado, com uma diferença significativa para os seus adversários aqui no Rio Grande do Sul, e se isola na liderança com 10 pontos. O Brumers, por sua vez, é o último colocado na disputa pelos critérios de desempate com os Centauros. Ele fica em 6º lugar, pois os Centauros têm um saldo melhor de pontos em relação ao Brumers. Em Porto Alegre, o Charrua venceu os Centauros sem dificuldades também, com 40... Sem dificuldades, não, aparentemente sem dificuldades pelo placar, mas foi um jogo bem duro. O Centauros não vende barato nenhuma partida. Foi 40 para o Charrua e 5 para o Centauros. Centauros, então, se coloca em 5º lugar, ainda não somou nenhum ponto na tabela, mas o Charrua, por sua vez, sobe para 2º colocado com 9 pontos, conseguiu um ponto bônus que vai ser bem importante, vai ser bem decisivo ao longo do campeonato, e agora o Charrua, em 2º lugar, vai duelar contra o Farrapos na próxima rodada, no dia 11 de abril, no próximo sábado, em Porto Alegre. Charrua recebe Farrapos valendo a liderança do campeonato. Exatamente, choque de líderes, hein? Desculpa, Virgílio. Choque de líderes. Choque de líderes, assim como ocorreu na 2ª divisão nessa rodada. A próxima rodada verá o choque dos líderes da 1ª divisão. Charrua recebendo Farrapos em Porto Alegre. Nos últimos anos o Farrapos tem predominado sobre o Charrua, mas essa partida ainda não tem, com certeza o placar só vai ser decidido, o vencedor só vai ser decidido em campo. O Brumers recebe o San Diego buscando uma recuperação após 2 jogos fora de casa. Ele manda o seu primeiro jogo em casa em Ivoti, recebe o San Diego, que vem procurando se estabilizar. Teve uma derrota por pouca diferença para o Charrua, empatou com o Serra, então o San Diego não se demonstra uma equipe abaixo do nível dos demais, é uma equipe com o mesmo nível, porém ainda não conseguiu nenhuma vitória. Desculpa, Virgílio. Não, pode continuar, Cata. Bom, então o Centauros recebe o Serra para fechar a próxima rodada em Estrela. Essa partida, provavelmente, todas as equipes que enfrentam os Centauros buscam sair vencedores pelo histórico dos Centauros ser um iniciante na 1ª divisão, né? Estreou ano passado, mas o Centauros provavelmente vai tirar ponto de muitas equipes. Então todas as equipes que jogam contra os Centauros vão ter um grande desafio, que é realmente ser vencedores, e provavelmente os seus resultados contra os Centauros vão ser determinantes na pontuação, na classificação das equipes na tabela do Campeonato Gaúcho. E o Juvenil, Cata? Juvenil, sim, a gente tem aqui os resultados do Juvenil. Na primeira rodada se enfrentaram Charrua e Centauros
em Porto Alegre também. Charrua venceu por 64-12, confirmando o seu favoritismo, confirmando o predomínio na categoria juvenil, que vem desde o ano passado, onde foi campeão de todos os torneios de forma invicta. O Farrapos recebeu o Brumers em Bento Gonçalves e uma partida de placar muito, muito próximo, muito apertado. O Brumers venceu na última bola do jogo por 21-19, a equipe do Farrapos, e agora Charrua fica em primeiro lugar com 5 pontos e ponto bônus, o Brumers em segundo lugar com 4 pontos, Farrapos em terceiro com 1, Centauro, San Diego, Serra e Planalto, esses 3 últimos ainda não estrearam na competição, estão com 0 pontos. Na próxima rodada, o Brumers recebe o Planalto, San Diego recebe o Farrapos e o Charrua recebe o Serra. Né? Agora a gente falando da segunda divisão do Rio Grande do Sul, também teve segunda rodada no último domingo. O líder universitário de Santa Maria recebeu o então vice-líder Osório em Santa Maria e venceu por 31-6 nessa partida que mostraria realmente a diferença entre as duas equipes, que ano passado o Osório que venceu fora de casa o Universitário e se sagrou campeão. Esse ano o Universitário deu o troco, venceu por 31-6 o Osório e se consolidou na liderança com 10 pontos na segunda divisão do Campeonato Gaúcho. O Valkyrians mostra que está em muito melhor forma do que no ano passado, recebeu o Guasca e venceu por 49-5 em Anarrec, no distrito de Caxias do Sul, e agora se isola na segunda colocação com 9 pontos. Esses dois líderes também vão duelar na próxima rodada. O Universitário recebe o Valkyrias em Santa Maria. Esse confronto promete ser um confronto decisivo, e aí essas duas equipes se lançam como as duas favoritas ao título da segunda divisão do rugby gaúcho. Outra partida da rodada foi em Pelotas, onde o Antiqua recebeu o Planalto e venceu por 15-6 nessa partida que gerou muitas dúvidas, né, sobre o resultado, sobre a performance do Antiqua e a performance do Planalto, que caiu de qualidade e de performance em relação ao ano passado. Portanto, a classificação nessa rodada, após a segunda rodada, fica com o Universitário Rugby de Santa Maria com 10 pontos, líder isolado da competição. Valkyrians com 9 pontos, um pontinho só atrás do líder, fica na vice-liderança. Osório com 5 pontos em terceiro lugar. Antiqua com 4 pontos em quarto lugar. E os dois últimos colocados, Guasca e Planalto, com 0 pontos. Quinto e sexto lugar, respectivamente, pelos critérios de desempate. Na próxima rodada, dia 12 de abril, no próximo domingo, sem ser esse de Páscoa no outro, nós teremos o Universitário recebendo em Santa Maria o Valkyrians, o Guasca recebendo em Porto Alegre o Planalto e o Osório recebendo em Osório o Antiqua de Pelotas. Nós também, Virgílio, tivemos a Liga Sul de rugby feminino, realizada aqui em Gravataí, no Rio Grande do Sul, nesse fim de semana. O Curitiba se sagrou campeão, desbancando o Desterro e Charrua, duas equipes das mais tradicionais do Brasil. E Curitiba que venceu o Desterro na final por 32-0, se sagrou campeão dessa etapa. O Charrua ficou em terceiro lugar, vencendo os Centauros. A classificação da etapa foi a seguinte: o Curitiba em primeiro lugar, Desterro em segundo, Charrua em terceiro, Centauros em quarto, Urutau do Paraná em quinto, Valkyrians em sexto, Serra, aqui no Rio Grande do Sul, também em sétimo, San Diego em oitavo e Itapera de Santa Catarina em nono. A próxima etapa da Liga Sul, que é dividida em 3 etapas, será em Curitiba no próximo dia 25 de abril. Muita dúvida em relação se o Curitiba vai conseguir manter essa diferença para Desterro e Charrua, que são duas das mais tradicionais equipes do rugby feminino. O Curitiba vem crescendo com uma base muito grande, então bastante dúvidas e interesse em relação à Liga Sul feminina nesse primeiro semestre, a competição mais importante do rugby feminino no sul do Brasil. Excelente, Cato. Rugby movimentadíssimo. Movimentadíssimo, Virgílio. Muito movimento no rugby gaúcho e do sul do Brasil. E um nomeado para o troféu Alma Rugby, que acontece essa semana lá no Troféu Brasil Rugby 2014, que é daqui do Rio Grande do Sul, que é o Brian Bax, né? Exatamente, o Brian Bax do Universitário Rugby de Santa Maria. Ele é um devoto do rugby, aqueles apaixonados como a gente encontra no Brasil inteiro. O Universitário, eu já conheço ele faz um bom tempo, né? Porque já estamos aí nessa lida
na luta pelo rugby há muito tempo. E o Brian, que tem muitas credenciais para ganhar esse título, para ganhar esse prêmio, né? Porque o universitário tem uma realidade um pouco diferente da maioria dos clubes do Brasil. Ele é uma cidade universitária, Santa Maria, e lá o clube tem muita rotatividade de jogadores por ser realmente uma cidade universitária. Então o Brian tem todos os créditos e méritos se vencer pela batalha que faz dia a dia para levantar o time e levar à frente. Excelente, Cata. Semana que vem podemos contar contigo novamente? Com certeza, espero que um pouquinho mais concentrado, depois desse almoço cheio de camarão e peixe aqui, tava um pouquinho desconcentrado da pauta, enfim, mas semana que vem a gente volta com tudo, Virgílio, 100% e voltando para a rotina. Muito obrigado pela oportunidade, um abraço para ti, bom descanso nesse feriado e um abraço grande para o Rogério também. Grande abraço. Fiquei na estação, porque a estação é cultura de rugby. Exatamente, Cata, muito obrigado, até semana que vem e a gente vai para um rápido intervalo e não saia daí, porque a Estação Rugby Clube é cultura de rugby. Estação Rugby Clube. Rádio Estação Web. Se todos quiserem melhorar a educação. Existem 5 metas que todos nós temos que cumprir. Todos de 4 a 17 anos na escola. Todos lendo e escrevendo até os 8 anos. Todos aprendendo o que é certo para cada série. Todos formados no ensino médio até 19 anos. Todo investimento em educação bem cuidado e ampliado. E quem vai garantir que isso aconteça? Todos, 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 todos. Todos. Somos eu, você, todo mundo. Todos pela educação. Eu sou soro positivo. Tenho o vírus da AIDS. Apesar disso, sou como qualquer outro adolescente. Tenho momentos bons e ruins com a minha família. Ainda não sei que profissão vou escolher. Vivo uma fase cheia de descobertas, oportunidades e conflitos, mas sei exatamente quais são os meus direitos. As dúvidas e conflitos da adolescência são ainda mais difíceis para quem tem o vírus da AIDS. É importante que a sociedade derrube preconceitos e garanta ao jovem soropositivo condições de inserção social e profissional. O vírus não impede ninguém de alcançar sua realização pessoal. Preconceito e ignorância, sim. Rádio pela Infância, um projeto ANDI e UNICEF. Dicas de trânsito. Sinal vermelho. Você é daqueles condutores espertinhos que seguem em frente mesmo com um sinal vermelho? Por quê? Quer provocar um acidente? Quer matar uma pessoa? Saiba que, além de colocar em risco a vida de outros, essa atitude é uma infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Seja responsável. Obedeça a sinalização. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. O serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. Voltamos, são 2 horas, 2 minutos, 23 graus aqui no Anchieta, em Porto Alegre. Mandem sua mensagem pelo nosso Twitter, Rádio Estação Web, ou Rugby Clube, ou pelo facebook.com/Rádio Estação Web, ou facebook.com/Rugby Clube. Se preferirem, envie um e-mail para rugbyclube@globomail.com, rugbyclube@globomail.com, ou interaja conosco aqui por telefone, SMS ou WhatsApp, telefone celular 51 código gera 82234805 82234805. Um abraço especial pro João Neto, João Pires Dias Neto, o Toroço, lá da Seleção Brasileira, lá da Fotojump, que tá na audiência aqui do Estação Rugby Clube, que é a cultura de rugby. Rogério Barbosa, vamos pra Copa do Mundo, né? Vamos pra Copa do Mundo. Bom, a Rádio Estação Web estará no Mundial de Rugby lá deste ano na Inglaterra, fazendo uma cobertura exclusiva com correspondente lá em Londres, direto exclusivo do coração da Copa do Mundo, para todos os ouvintes do Estação Rugby Clube, que é a cultura de rugby, e para todos os ouvintes da Rádio Estação Web. Portanto, uma grande conquista aí para o Estação Rugby Clube, uma grande conquista para a Rádio Estação Web. A gente que vai estar presente na Copa do Mundo desde a Inglaterra,
para o Brasil, para o mundo, uma transmissão feita por brasileiros e para brasileiros, levando tudo o que acontece da cultura do rugby em escala global no maior evento do rugby mundial. E se vocês quiserem ir para a Copa do Mundo de 2015 esse ano na Inglaterra, vocês podem entrar em contato com a Altour. A Altour JTB Turismo te leva até a Copa do Mundo de 2015 com tickets disponíveis para grandes jogos. Confira os jogos que eles têm disponíveis, os tickets, os ingressos. França contra a Itália, Nova Zelândia contra a Argentina, Irlanda contra a Itália e a grande final no dia 31 de outubro. Então, vocês se escolhem, hein? Os pacotes incluem ingressos, passagem de ida e volta, transporte dentro da Inglaterra, hospedagem, guia e city tour. Eles têm ingressos disponíveis para França contra a Itália, dia 19 de setembro, All Blacks contra a Argentina no dia 20 de setembro. 20 de setembro a Estação Rugby Clube completará 2 anos no ar. 2 anos no ar, que legal. Então, ó, jogo 5, França contra a Itália, jogo 8, All Blacks contra Pumas, jogo 28, Irlanda contra a Itália e na grande final, dia 31 de outubro. JTB Turismo, altour.com/esportes, a única agência de viagem oficial da Copa do Mundo de Rugby com escritório no Brasil. Garanta seu lugar no maior evento de rugby no mundo com os pacotes de viagens exclusivos da altour.com/esportes, JTB Brasil Esportes. Então interaja conosco, se vocês querem ir para a Copa do Mundo, nada melhor do que a Altour e a JTB que te levam até lá com tudo garantido. Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby. Acesse sulbec.com.br. Rogério Barbosa, já acertaram o quiz Sulbec, viu? Já acertaram? Já acertaram o quiz Sulbec, mas eu só revelo o nome do vencedor. A gente só revela o nome do vencedor no final do programa, tá? Ok. Mas acertaram e mandaram muito bem aqui o acerto. Já a gente revela quem levou o quiz Sulbec. Mas, em nome da Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby, acessem o site www.sulbec.com.br, façam lá o pedido de uniforme do seu time, visitem a loja virtual. Sulbec é a marca dos apaixonados por rugby. Quiz Sulbec. E já acertaram o Quiz Sulbec, mas tá valendo aqui para quem quiser participar, para quem quiser interagir. O Quiz Sulbec, ele quer saber e quis saber qual foi o jogador mais velho a jogar uma Copa do Mundo de rugby. Qual foi o jogador mais velho que já disputou uma partida do Mundial. Se vocês sabem, já acertaram, mas se sabem e querem interagir conosco aqui, mandem suas respostas ao vivo para o e-mail rugbyclube@globomail.com ou para o DDD, telefone 51, SMS ou WhatsApp para o telefone 51 8223 4805. Participem, concorram. Sulbec é a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. Oh, Minas Gerais. Tacho Mineiro. Oh, Minas Gerais. Salve, salve, amigos do Estação Rugby Clube. Diretamente das montanhas de Minas. Quem fala é Felipe Fraga, trazendo o que de melhor acontece no mundo ovalado das Alterosas. Deixando um grande abraço a todos que fazem esse programa acontecer, ao Virgílio e ao Rogério que estão aí comandando diretamente do estúdio, ao Manuel Cabral do Pátio Lusitano, parabéns Manuel pelo aniversário da página Mão de Mestre, ao Fernando Strong, ao Lucas do Rugby Nordestino, a todos aí que estão contribuindo firmes e fortes para a realização do Estação Rugby Clube, especialmente a Sulbec, a marca dos apaixonados pelo rugby, que colabora conosco aí sempre. Gente, o Quiz Sulbec tá sensacional hoje. Você aí que ainda não ouviu, quem quer saber qual é o jogador mais velho a atuar em uma Copa do Mundo, eu sei, mas não vou contar. Mas eu vou dar uma dica, Virgílio. Vou dar uma dica. Ele é pai de um atleta que deverá muito provavelmente atuar na Copa do Mundo deste ano. É a dica que eu posso dar. Não vou falar de onde ele é, qual Copa do Mundo ele jogou, mas é sensacional isso aqui. É muito legal essa cultura de rugby que só o Estação Rugby Clube tem. Bom, parar de enrolar, falar com vocês o que aconteceu no Rugby Mineiro nos últimos dias. Na semana passada eu fiquei muito focado no resultado dos jogos oficiais do Campeonato Mineiro da primeira e da segunda divisão. Queria contar para vocês um pouco também do que rolou externamente nesses últimos dias. Para começar, do Tucanos Rugby, que é uma equipe paulista do interior norte de São Paulo, mas participou nesses dias para trás do segundo torneio das montanhas,
É bem mineiro o nome, eu vou puxar pro nosso estado aqui. Eu sei que tem a galera de São Paulo, com todo respeito ao meu amigo Fernando, do Estação Paulista, mas o Tucanos participou do segundo torneio Rugby nas Montanhas, organizado pelo Hydra Rugby de Poços de Caldas. O jogo foi realizado em Poços de Caldas, os jogos, melhor dizendo, com a participação do Hydra, do Tucanos B, do Mogi Mirim e do Minas Rugby, que voltou aí já realmente disputando partidas. Espero que logo partidas oficiais. Bom, o Tucanos venceu com tranquilidade, ganhou quase todas as partidas, foi absoluto e levou o bicampeonato do torneio Rugby nas Montanhas. Parabéns aos Tucanos, parabéns ao Mogi Mirim, parabéns ao Minas Rugby, parabéns principalmente ao Hydra pela iniciativa de realizar o campeonato. Espero que aconteçam mais campeonatos de semis aí em todo o estado, que incentiva a divulgação do rugby, por ser modalidade olímpica. Isso ajuda muito, por mais que eu, como um bom pilar, adore brincar, falar que é um campeonato mineiro de pega-pega, como bem me ensinou o Wellington Kinder do BH Rugby. Bom, pessoal, agora vamos, brincadeiras à parte. O Eloy Mendes Rugby, líder do Campeonato Mineiro da primeira divisão, disputou com a equipe dos Curumins, Seleção Brasileira M19, lá em São José dos Campos, um amistoso de preparação para as duas equipes. Claro, tem a experiência do Eloy Mendes, todo o jogo lá comandado pelo Cleiton, que é veteraníssimo no rugby mineiro, com o bom desempenho dos Curumins, que é uma galera selecionada, a nova safra do rugby brasileiro, essa galera que eu estou confiando muito nas Copas do Mundo de 19 e 23, que eu sei que nós vamos estar lá, e essa turma aí vai estar conosco levando a amarelinha, eu sei disso. Então eu fico feliz com a vitória dos Curumins, mas também fico triste porque o Eloy Mendes é uma equipe mineira, a gente aqui é muito barrista, não ganhou, mas foi uma partida sensacional, 27-26 para os Curumins nesse jogo de M19. A partida foi comandada pelo Marcelo Toscano, grande Marcelo Toscano, foi o árbitro do jogo, aí com a vitória dos Curumins, que jogaram de verde, camisa verde. O Eloy Mendes jogou com sua camisa aí diferentaça, preta com branco, meio amarelo, uns trem esquisito assim. Mas o Eloy Mendes está nessa preparação, porque tem jogaço de bola, hein, dia 11, Eloy Mendes e BH, eu vou falar isso na próxima semana. Bom, sobre a segunda divisão mineira, eu deixei essa cereja do bolo pro final aí, para poder explicar com calma, porque é um placar que vai assustar. O Nova Lima recebeu o Vale do Aço pela segunda rodada do Campeonato Mineiro da segunda divisão. O Vale do Aço jogou contra a Inconfidência no campeonato já na primeira rodada, há pouco mais de uma semana atrás, e perdeu em casa, e com apenas 7 dias de diferença, o Vale do Aço voltou a jogar e perdeu por 124-0. Vitória massacrante do Nova Lima. Bom, primeiro pedir perdão pelas palavras que eu estou usando, mas é realmente um placar muito elevado. Foi o segundo maior placar da história do rugby mineiro, em partidas oficiais pelo menos, só perdendo para o jogo entre Varginha e Inconfidentes pela primeira rodada do Campeonato Mineiro de 2011, em que a equipe do Sul de Minas venceu os ouropretanos por 152-0. Esse placar de 124-0 reflete alguns pontos que nós precisamos analisar. Eu vou tomar um pouquinho mais do tempo de vocês, que é importante para todas as equipes do país concentrar nisso. Primeiro falar do Nova Lima. Nova Lima é uma equipe muito forte de rugby, forte não no sentido estrutural somente, mas também no sentido físico. Uma equipe muito dura, com os forwards muito bem trabalhados. O Nova Lima acabou caindo da primeira divisão no ano passado, mas já chegou a jogar essa primeira divisão, foi vice-campeão da segunda ano de 2013. É uma equipe que faz jogos muito competitivos quando joga, e por isso teve essa facilidade de fazer seu jogo acontecer, jogando em casa principalmente, aí os Lions de Nova Lima.
Por outro lado, o Vale do Aço, que é uma equipe muito valente, muito forte, contou com problemas que justificam a elasticidade do placar. O Vale do Aço, eu acredito na equipe, que eu já vi o Vale do Aço jogar, já joguei com o Vale do Aço enquanto era Ipatinga e sei como a equipe passa por problemas como todas as outras e neste caso especialmente. Uma semana antes, o Vale do Aço jogou contra o Inconfidência e perdeu em casa, como já disse. Teve só um descanso, por assim dizer, de 7 dias. Isso não é comum no rugby. No futebol é mais comum. A gente vê aí, como quase todos acompanham o futebol, veem que a equipe joga quarta e joga domingo, joga quarta e joga domingo. No rugby não dá. No rugby se joga com mais cautela, pela dinamicidade do esporte. As equipes têm um período de descanso maior entre as partidas. Daí o Vale do Aço, que como toda equipe mineira, quase toda equipe mineira sofre com falta de estrutura, falta de apoio, que é o meu maior apelo nas minhas intervenções aqui no programa e também no portal do torcedor, teve que se deslocar aí em menos de uma semana e foi com 15 atletas e em campo perdeu 2 por lesão, porque já havia tido um jogo muito duro contra a Inconfidência na semana anterior e acabou sucumbindo aí nesse placar de 124-0. Agora os parabéns às duas equipes. Primeiro Nova Lima pelo placar, pelo jogo bem jogado, pela qualidade e eficiência na condução das jogadas e na conclusão dos tries, mas principalmente por ter agido com fair play e ter feito o rugby da melhor forma, respeitando o adversário, independente do que aconteça. E no rugby se respeita o adversário, jogando o rugby da melhor forma, dando o melhor de si. Foi o que o Nova Lima fez, merecidamente a vitória. E parabéns também ao Vale do Aço, que teve a honra de jogar a partida inteira com todas as adversidades, todos os problemas. O Vale do Aço foi até Nova Lima, entrou em campo, jogou os 80 minutos e merecem sair de cabeça erguida. Eu dou os parabéns ao Vale do Aço e boa sorte às duas equipes na continuidade do Campeonato Mineiro. No dia 11 tem Nova Lima em Inconfidência, duelo aí dos vitoriosos até então da segunda divisão, que vai encerrar esse primeiro turno e vai botar fogo já na continuidade do campeonato, independente de quem vencer, porque logo vai ter volta. Bom, pessoal, por hoje é só. Na próxima semana eu vou trazer para vocês as novidades a respeito da terceira rodada da primeira divisão, com destaque para o clássico BH e Eloy Mendes, o antigo BH e Varginha. E falar também do jogo da segunda divisão entre Nova Lima e Inconfidência. Espero que dê tudo certo nessa semana. Um feliz abril para todos. Que vivamos um outono aí fantástico, já que o calor tá acabando, graças a Deus. Não aguento calor, gente. Detesto calor. Um beijo a todos, um abraço a todos. Muito rugby, muito pão de queijo. E até a próxima. Estação Rugby Clube. Rugby Nordeste. Salve, salve galera, Virgílio Neto, Rogério Barbosa e ouvintes do Estação Rugby Clube. Eu sou Lucas Eduardo, de Fortaleza, Ceará, e estou de volta com o Rugby Nordeste. Primeiramente, peço desculpas, mas além de um início de ano pouco movimentado na região, tive alguns problemas técnicos e pessoais que já foram resolvidos. Hoje estou apenas de passagem para informar um pouco do que é que vem acontecendo. Enquanto esse tempo passou, o rugby nordestino começou a se movimentar bastante. Temos mais uma menina na seleção, a Federação Nordeste foi criada e amanhã teremos o Teresina Sevens, que será válido como primeira etapa do circuito feminino e do Nordeste Sevens deste ano. Além disso, teve equipe participando do qualificatório do BR Sevens, projeto infantil, o Cearense de 15 está vindo e muito mais vem por aí. Tudo isso vocês vão poder acompanhar nos próximos programas. Agora vocês vão me dar licença que eu estou de viagem para Teresina e quando voltar trago algumas entrevistas e a cobertura total do evento. Então, até a próxima. Estação Rugby Clube. Estação Paulista. E o rugby no estado de São Paulo começou com tudo, mas antes de entrar ao vivo aqui com o Fernandão, quero desejar uma boa viagem ao Lucas Eduardo, que está em deslocamento para Teresina na cobertura do Nordeste Sevens, mas quero agora falar ao vivo com o Fernando Strong, mas enfim, deixa uma boa viagem lá para o Lucas Eduardo e falo agora ao vivo sobre o rugby de São Paulo
com o Fernando Strongren, que tá ao vivo lá de Bauru. Boa tarde, Fernando, tudo bem? Boa tarde, Virgílio, tudo bom? Tudo bem, já almoçou? Como é que é? O Cata tinha acabado de sair da mesa e você aí, como é que tá? Não, já almocei também. Tava aqui, almocei antes para poder acompanhar bastante atenção o programa de hoje. Maravilha, Fernandão. E aí, como é que estão as coisas? Como é que tá o rugby de São Paulo? Começou com tudo aí? Depois dessas 2 semanas longe, né, a gente ainda não conseguiu estrear o programa direto de Brasília. Eu tô por lá já, mas ainda por dificuldades de agenda, nosso programa ainda não teve participação minha lá da capital. Mas vai ter, viu? Vai ter. E vai ter lá no estúdio, sim. Semana que vem a gente já começa lá com tudo. Maravilha. Então, daí, com isso, a gente acabou perdendo a oportunidade de fazer uma prévia sobre o Campeonato Paulista, que começou na semana passada, né? Então, agora a gente já vai direto para uma análise dessa primeira rodada, que teve jogos da primeira divisão e também da terceira divisão, né? Sim. No sábado, foram jogos só da elite estadual. Quem levou a melhor no final foi o SPAC, que bateu a Poli por 43-10, na casa da Poli. E com o saldo de 33 pontos, agora está na liderança da tabela. Dos times caipiras, teve um jogo teve uma batalha caipira mesmo entre o atual campeão São José e os estreantes do Tornados, que fizeram seu primeiro jogo agora na elite estadual. O São José saiu com uma vitória bastante elástica, por 34-5. Mas o mais importante desse jogo é a posição do Tornados, que mostrou que vai dar trabalho para os clubes mais tradicionais. Principalmente quando o assunto for o pack de forwards, que eles conseguiram ótimos resultados contra os forwards do São José, e mostra que, dependendo dos clubes, eles vão fazer os times suarem a camisa bastante. O Tornados, né, força Fernando? E equilíbrio dos times que estão na segunda divisão, ascendendo para a primeira, né? Exato. O terceiro representante do interior foi o Jacareí, né? O Jacareí, na elite estadual, que também sofreu uma derrota para o Band, por 24-7. O Jacareí está no processo de construção de firmamento. Eles falaram conosco aqui nas entrevistas que o objetivo é permanecer, é alcançar, continuar o crescimento, agora com foco também no Super 8, com um treinador novo. Essa foi uma primeira derrota numa primeira rodada, mas não quer dizer muita coisa. Eu acho que o Jacareí ainda tem muito para mostrar e também é outro time que vai dar trabalho para os times tradicionais. Só para fechar os resultados, né, na verdade ficou faltando um jogo entre times da Grande São Paulo. O Rio Branco recebeu o Pasteur e perdeu por 11-27, também no sábado o jogo. A próxima rodada, Virgílio, vai ser na semana que vem, no dia 11 de abril, mas a gente deixa para falar mais sobre ela na próxima edição do Estação Paulista. Maravilha. E tem triangular esse fim de semana lá em São José dos Campos, no CT da Confederação Brasileira de Rugby, né, Fernandão? Sim. O Jacareí não vai parar, não vai deixar a bola parar, e ele vai fazer um triangular de preparação mesmo, não é competitivo, contra os Tupis e o Band Saracens, que acabaram de se enfrentar. Já está formando uma rivalidade aí, porque o ano passado o Band Saracens e o Jacareí fizeram bons jogos, com vitória do Saracens sempre, do Band. Agora, mais uma vez, eles vão entrar em campo e com o triangular contra a seleção brasileira também. O jogo, Virgílio, vão ser sábado, lá no CT da CBRU, em São José dos Campos, e começa às 15 horas, com o Jacareí enfrentando a seleção brasileira. Logo depois, às 20:05, vai ter Jacareí contra o Band. Então, quem estiver por lá, é uma ótima oportunidade para curtir o fim de semana e assistir bons jogos lá na região do Vale do Paraíba. Sim, até mesmo porque não vão ser jogos de 2 tempos de 40 minutos, porque a programação tá Seleção Brasileira contra Jacareí às 15 horas, depois aí tem Seleção Brasileira contra o Bandeirantes às 13h50 e na sequência aí sim Jacareí contra Bandeirantes às 4h40. Então não serão jogos
de dois tempos de 40 minutos, né? Até porque vai ser na modalidade 15, né? Daí ninguém aguenta. Exato. Se o Felipe Fraga acabou de comentar que o pessoal lá do Vale do Aço sofreu para jogar entre uma semana e outra, jogar de um dia para o outro é só pro pessoal do Sevens mesmo. Sim, claro, não tem nem como. É desumano fazer agendar jogos como esse em seguida do outro, realmente. Mas vai ser uma boa oportunidade pro pessoal do Jacareí tirar o descanso deles, mas é com foco em resultado e lógico, sempre quanto melhor jogar, melhor você desenvolve o entrosamento entre a equipe, coloca em prática os treinamentos, é sempre bom. Então, eles estão abrindo mão do feriado, mas é por um bom motivo. Óbvio, certamente. Fernandão, volta semana que vem lá desde Brasília, capital federal? Sim, mas o Virgílio, antes tem a Série C também. É verdade, tem a Série C, realmente. Me desculpe, Fernandão. Imagina. Então, da Série C, teve a rodada tripla de abertura, não foram todos os clubes, ainda acho que faltam 4 clubes estrearem na rodada da semana que vem. Mas nesse domingo foram os 3 jogos, todos na Arena Paulista. Ali, uma diversão sem fim para quem estava lá e aproveitou bastante para curtir o domingo. O primeiro jogo foi União e Tatuapé. A vitória foi do Quero-Quero da Zona Oeste, por 29-8. Mas o jogo-chave mesmo foi o segundo, era o jogo mais esperado entre o ABC e o São Bento. Já que os dois times no ano passado fizeram boas campanhas, o ABC teve ali brigando pelo título e pelo acesso à segunda divisão até a semifinal, quando caiu frente ao Medicina, se eu não me engano, ou São Carlos. O São Bento também fez uma boa campanha e agora os dois estão brigando pelo acesso, né? O jogo terminou em 13-8 para o São Bento, que então já pode ser considerado tá dando uma largada, um bom início de campeonato em busca do título, em busca do acesso para a segunda divisão no ano que vem. Vale agora a pena acompanhar como vai ser o desenvolvimento dos dois clubes, junto com o Piratas também, que é outro forte candidato para o título da terceira divisão. Para fechar, o terceiro jogo lá no domingo na Arena Paulista marcou a estreia do primeiro time do interior, com o Jequitibá impondo uma grande vitória sobre a Portuguesa, 34-3. Esse resultado mostra que o tradicional time de Campinas deu continuidade ao crescimento que ele demonstrou ali na reta final do acesso de 2014. O ano passado, para quem não lembra, ele começou com alguns resultados mais fracos, com derrotas, foi alcançar uma primeira vitória só acho que no final já da primeira fase, e daí engrenou uma boa sequência de vitórias. Esse ano ele já começa com um bom resultado, 34-3, um bom saldo de pontos. Espero que o Jequitibá tenha também mais um ótimo campeonato esse ano, que é uma equipe muito tradicional aqui do interior de São Paulo. Isso mesmo, sem dúvida alguma. É bem tradicional mesmo. O Jequitibá, se não é da mais tradicional, é uma das mais antigas, né, Fernando? Sem dúvida. Eles que também estavam na formação da Liga do Interior Paulista, sempre bastante ligado e promovendo o rugby aqui no interior. É um time muito importante, com bastante... Todo mundo que jogou rugby aqui no interior paulista, um momento ou outro já teve em campo contra o Jequitibá, já teve em algum momento uma ligação com o time, já teve contato com o time. Exato, e tirando o Vale do Paraíba, acredito que o time mais antigo do interior de São Paulo é o Ribeirão, de 1992, né, Fernando? Ixi, agora você vai me pegar com datas, você vai me pegar, hein, Virgílio? Que para essas coisas eu sou péssimo. Não, mas eu acho que realmente... Aí eu deixo pra você que o seu acervo histórico é bem mais amplo que o meu. Não, mas eu acho que é o Raça mesmo. Mais alguma coisa ali, Fernando? Só queria, Virgílio, antes de terminar, queria destacar como o Felipe Fraga comentou no Tacho Mineiro sobre a vitória do Tucanos, lá em Minas Gerais. Eu queria falar, eu acho bem legal destacar esse intercâmbio entre times de diferentes estados, né? Quando eu estava em campo pelo Javalis, jogando na CPI, eu enfrentei times de Minas, eu enfrentei bastante o Varginha, o Uberlândia eu joguei algumas vezes contra. Também tive a oportunidade de jogar contra o Brasília, em Campinas, inclusive, numa etapa em Campinas.
Joguei contra o Londrina, time de outras cidades também. Então eu acho que esse destaque que o Felipe deu de um time paulista aí jogar em Minas e vice-versa, é uma sugestão não só para os times aqui do Sudeste, mas de todos os outros estados também, né? Buscar fazer amistoso e participar de torneios além das suas fronteiras. É uma ótima oportunidade para encontrar adversários, aprender mais sobre o rugby, às vezes outras formas de se jogar, outras mentalidades, e também fazer grandes amigos fora do seu estado, né? Essa é uma oportunidade que o rugby sempre nos dá e não pode se desperdiçar pensando só sempre jogar entre as mesmas pessoas ali, entre os times mais próximos. Às vezes vale a pena o esforço, eu sei que é difícil juntar dinheiro para fazer uma viagem mais longa, mas hoje é fácil, entra no Facebook, manda uma mensagem para o clube e fala, quero fazer vamos marcar um amistoso, vamos dar um jeito, vamos em algum lugar. Você vai fazer amigos, você vai conhecer, vai jogar rugby, vai ser bem divertido. Assinamos embaixo, Fernando, assinamos embaixo porque é fundamental isso, até o BH Rugby. Eu joguei o campeonato do estado do Rio de Janeiro pelo BH, quando o BH não havia ainda o Campeonato Mineiro. Então o BH, para ter mais experiência, para dar mais bagagem para os jogadores, foi disputar o campeonato do estado do Rio de Janeiro. E além disso, né, Fernando, é muito fácil. Pega, por exemplo, Águas da Prata, pega Mojimirim, que estão ali na divisa de São Paulo com Minas Gerais, e o pessoal de Eloy Mendes e Poços de Caldas, que estão em Minas Gerais, mais perto da divisa com São Paulo. É muito mais fácil eles se enfrentarem do que, por exemplo, Eloy Mendes ali em Varginha. Paulista. Exato, e jogar lá em Belo Horizonte ou no Vale do Aço. Então, as equipes próximas são... Claro, tem que haver esse intercâmbio. E olha, Fernando, para finalizar aqui, o Léo Carniato, ele manda que o Jequitibá realmente não é o mais antigo, o Raça não é o mais antigo do interior de São Paulo. Ele fala que o Jequitibá é de 1976 e há ainda o Piracicaba Rugby, que é o antigo Exalc Rugby, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, que também é da década de 70. Então, o Jequitibá é de 76 e o Piracicaba, que é o antigo Exalc, também é dos anos 70, mas o Léo Carniato aqui não colocou a data de fundação do Exalc, né? Mas enfim, é de 76. Realmente ali esses dois clubes são mais antigos ainda do que o Raça Ribeirão, que eu pensava ser o mais antigo. O interessante é que, com exceção do Jequitibá, tanto o Raça como o Exalc, né, tem ligações com a faculdade, em especial com a USP, né? Hoje o Piracicaba já se desvinculou mais com a cidade, né, com a universidade, aliás. O Raça também tem, acho que não está mais tão fortemente ligado à faculdade de medicina. E isso é bastante comum aqui, né? Aqui em Bauru mesmo, o Javalis começou como treinando na Unesp. Aqui em Bauru, na verdade, agora eu lembrei, Virgílio, teve um time aqui em Bauru, que é uma história, inclusive, que a gente descobriu na época que eu estava jogando. Teve um time aqui em Bauru em 72, 73, ou 73, 74, da Faculdade de Engenharia. Eu já vi até o uniforme deles, era azul e amarelo. Eles chegaram a disputar um campeonato nacional, só que por causa de desentendimento, de uma briga que aconteceu em campo, contra o Niterói, num jogo em São Paulo, os atletas foram suspensos por 5 anos. E daí o time não deu continuidade, porque eram todos universitários. Algumas pessoas foram praticar outros esportes, como polo aquático ou tênis. Mas teve essa experiência aqui em Bauru também em 72, 73, que é uma história muito interessante, precisa ser resgatada. Eles tiveram um apoio, se eu não me engano, do SPAC, de algum time de São Paulo. Fizeram um ano fazendo bastante amistosos. No ano seguinte foram jogar o Campeonato Brasileiro e permaneceram até essa briga que teve contra o Niterói, num jogo que, se eu não me engano, foi em São Paulo, que era um meio de encurtar os gastos dos dois clubes, né? Nenhum ter que sair de Bauru e ir para o Rio de Janeiro, nem o pessoal do Niterói ter que vir para o interior de São Paulo. Então foi em campo neutro, saiu uma briga meio generalizada entre os jogadores, problema de comunicação, porque naquela época o árbitro era inglês, só falava em inglês, acho que era britânico o árbitro.
teve briga e o time o pessoal acabou sendo expulso, sendo punido pela federação, e o time acabou, né? Depois de 30 anos depois, quase, foi fundado o Javalis na Unesp, sem menor conhecimento dessa história, né? Depois que nós ficamos sabendo desse primeiro momento do rugby aqui no interior de São Paulo. Em Bauru, no caso. E isso daí, Fernando, olha, é uma informação preciosa e muito importante isso que você acaba de colocar, porque é uma história que pouca gente conhece e que remonta e que nos faz querer saber mais das origens do rugby, não só no interior de São Paulo, mas no Brasil inteiro, porque aqui no Rio Grande do Sul também existem registros de uma equipe na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul, nos anos 70. Mas isso ficou na história, assim, não se sabe muito mais coisa que isso. Sim, não, é um fato muito... Porque a história que eu sei é que tinha algum intercambista, alguém da África do Sul, de algum outro país que tinha tradição, e os alunos da República aqui da engenharia ficavam brincando durante as festas de um passar a bola para o outro. Aí um dia falou, pô, vamos começar a treinar esse negócio a sério. E era naquelas regras bem antigas, assim, eles tinham 30 atletas, mas não tinha substituição ainda nos anos 70. A arbitragem só falava em inglês, só um atleta falava inglês, que era o capitão do time. Então era uma coisa de falar assim, não, a gente treinava, passou um ano treinando, a faculdade de comunicação aqui estava sendo montada, então eles pegavam o equipamento do pessoal de comunicação, filmavam os amistosos, depois iam estudar. Então em um ano ali eles tiveram um crescimento bastante sólido para conseguir disputar jogos contra os times mais tradicionais, né, que já eram tradicionais naquela época no campeonato nacional. Eu acho que inclusive o Niterói tava assim, era uma coisa ainda que o São Paulo ainda dominava bastante, apesar do Niterói ser mais antigo, né, acho que no caso talvez não tinha nem Curitiba ainda, né, porque Curitiba é anos 80 também. Curitiba é 83, o Niterói é 73. Então, era o primeiro ano do Niterói mesmo também, era comecinho. Porque era esse campeonato nacional que o Bauru disputou foi 73 ou 74. Então tem muita história aí por trás que a gente ainda precisa levantar, tirar a poeira para construir essa história do rugby no Brasil, né? Estação Rugby Clube, cultura de rugby, Memória Rugby Clube aqui ao vivo, 2 horas e 36 minutos. Fernando, o Rogério Barbosa falou que se o time era azul e amarelo, então o time era como, Rogério? Áureo Cerúleo. Áureo Cerúleo, que também é o Boca Juniors, time de futebol que hoje completa 110 anos de existência, 3 de abril de 1905, e tem as cores azul e amarela porque os fundadores foram até o porto de Buenos Aires para verificar qual seria a cor da bandeira do primeiro navio que chegasse, e o primeiro navio que chegou era da Suécia. Sabia dessa, Fernandão? Não, isso aí eu não sabia. Eu imaginava azul e amarelo, eu ia falar da Bósnia, mas não existia naquela época, né? Bósnia. Azul e amarelo também do Pelotas do aqui, Pelotas, né? Exatamente, do Pelotas. É um importante time do Rio Grande do Sul e do Brasil. E olha, Fernandão, para completar aqui, o Léo Carniato, que tá mandando um monte de mensagens e, ele é um arquivo vivo do rugby aí também, impressionante. O Léo Carniato é de São Carlos, não é, Fernando? Sim, é o presidente de lá. Inclusive, mandar um abraço para ele, para todo mundo, que a gente tá na torcida e na expectativa de ver o São Carlos ali brigando na segunda divisão esse ano. Mas é uma enciclopédia ele coloca aqui: o Raça Ribeirão e o São Carlos, assim como Piracicaba, tem origem na USP e de sociedades, claro. Mas estão em processo de expansão para as sociedades. Então estão cortando aquele cordão, estão rompendo com o cordão umbilical das universidades. O São Carlos teve um time na USP no início da década de 90 que jogou o Campeonato Brasileiro também, só que esse time terminou em 95. Em 2000, mais precisamente em 6 de março de 2000, jogadores vindos de São José dos Campos e Campinas, quero citar, eu conheço um deles que é o Jean-Marc Bolonha Volan, grande Jean-Marc, amigo Jean-Marc. Alguns jogadores vindos de São José e Campinas fundaram o Rugby São Carlos e recuperaram alguns jogadores do antigo time. E aí ele completa isso tudo dentro da USP São Carlos, ainda que atletas da UFSCar e da cidade sempre foram aceitos desde o início. Sim, sim. Todos... Aqui você vê em Bauru também, o Javalis é de 2001, se eu não me engano. Então acho que a partir dos anos 2000 você começa a ter um ressurgimento mais forte, talvez no interior, como... Isso eu tô falando assim, pelo que eu lembro das histórias, das datas mais ou menos. Então eu acho que
Talvez a gente tenha uma consolidação antes ali nos anos 70, 80 e 90, mas algumas histórias que se acabaram, e depois dos anos 2000 volta a crescer, ter um crescimento grande de clubes, e que é hoje os clubes que estão aí disputando, brilhando no estado, nos campeonatos, principalmente na Série B e na Série C, e no caso do Tornados e do Jacareí, que são clubes mais novos, também na elite estadual, né? O Tornados que já foi campeão da Copa do Brasil, né? Que é a atual Taça Tupi. Sim, foi campeão em 2012, se eu não me engano. 2012, né? 2012 foi o campeão. Uma grande final contra a Poli, né? Sim, exato, passou pela Poli, mas na final venceu o Alecrim. Ah, é verdade, Na final venceu o Alecrim. E semana que vem você entra desde a capital federal do Planalto Central, correto? Com certeza, e com novidades que a gente anuncia de lá. Maravilha, Fernandão. Um grande abraço, feliz Sexta-feira Santa para você e para toda a família, e uma feliz Páscoa. Abraço, Virgílio, abraço, Rogério, e um parabéns pro Manuel Cabral com o aniversário do Mão de Mestre. Perfeitamente. E para terminar aqui, o Léo Carniato manda um abraço para você, Fernando, e ele coloca: Jean-Marc, André Ruge, o Cachorrão foram os fundadores do Rugby São Carlos. Bacana. Vamos fazer no final. A gente reconstrói desenha a história, a gente lança um livro também, expande o serviço do grupo de comunicação aqui, não só no rugby na rádio, no YouTube, e também a gente lança um livro com a história do rugby nacional. E o Cachorrão, que foi um dos fundadores, ele foi parte do elenco campeão do acesso ano passado. Highlander, esse Cachorrão aí. Esse aí, se for para a seleção, vai ser um dos mais antigos da Copa do Mundo, quando o Brasil se classificar. Exatamente, e essa resposta já acertaram a resposta, hein, Fernandão? Já acertaram a resposta. Fernandão, ficamos por aqui. Estação Rugby Clube é... cultura de rugby. Grande abraço. Abraço, tchau. Tchau. Estação Rugby Clube. E o time adulto do Jacareí Rugby, aproveitando o gancho do Fernando Strongling, irá aproveitar o espaço no calendário do Campeonato Paulista para realizar uma rotina diferente de treinamentos. Trata-se de um triangular amistoso de luxo envolvendo a Seleção Brasileira de 15 e o Bandeirantes Saracens. As equipes jogam neste sábado amanhã, dia 4, no Centro de Treinamento da CBRU em São José dos Campos, localizado na Erickson, que é o quilômetro 138 da BR-116, rodovia Presidente Dutra. O calendário das partidas tem Jacareí e Seleção Brasileira às 3 da tarde, Jacareí e Bandeirantes às 4h40, mas entre Jacareí e Seleção às 13 e Jacareí e Band às 4h40, tem Bandeirantes Saracens contra a Seleção Brasileira às 3h50 da tarde. Os jogos não serão abertos ao público e não haverá classificação nem premiação. O objetivo dos jacarés, como são conhecidos os jogadores do Jacareí, é desenvolver rotinas, trabalhar a defesa sob pressão, bem como ganhar entrosamento e conhecimento tático. O técnico Paulo Gonçalves promete rodar bastante o time para dar oportunidade e ritmo a todos os atletas. E amanhã, pessoal, sábado de Aleluia, tem Campeonato Fluminense, hein? Só um recadinho aqui, amanhã, sábado de Aleluia, Campeonato Fluminense, no Aeroclube em Volta Redonda, no campo 4 do Aeroclube em Volta Redonda. Os donos da casa Volta Redonda recebem o Itaguaí. Amanhã, sábado de Aleluia, Volta Redonda contra Itaguaí às 3 da tarde no campo 4 do Aeroclube, sendo que às 2h30 tem amistoso feminino. Estação Rugby Clube. E agora, o que tem na TV neste fim de semana, em nome da Cultural Way Intercâmbios Especializados. Aprenda inglês e jogue rugby. culturalway.net, Virga. Olha, Rogério, temos um fim de semana muito cheio de rugby aqui pela televisão. Hoje cedo, o rugby no fim de semana já começou hoje pela manhã, sexta-feira, dia 13 de abril, hoje pela manhã a gente teve National Rugby League às 6h30 da manhã, um jogo que passou ao vivo com o Vitor Ramalho e o Marcelo Duó. Tivemos a vitória dos Brisbane Broncos fora de casa sobre o Gold Coast Titans por 26-16. Esse jogo foi levado para vocês pelo Vitor Ramalho nos comentários e o Marcelo Duó na narração. Às 5 da tarde, logo mais, na ESPN+, teremos o Super Rugby, duelo de desastres naturais. Hurricanes contra Stormers, furacões contra tempestades. Às 5 da tarde, Super Rugby, Hurricanes contra Stormers, e ESPN+, jogo esse que é VT. E amanhã, no sábado, dia 4 de abril, jogaço pelo Campeonato Europeu, 1h30 da tarde, ao vivo pela ESPN+, Clermont contra Northampton Saints, às 1h30 da tarde pela ESPN+, ao vivo. E às 15h45 da tarde, programa inédito da World Rugby TV, o antigo Total Rugby da ESPN+, às 15h45 da tarde, na ESPN+, inédito World Rugby TV.
Domingão, dia 5, 3 da manhã, ao vivo pelo Sports Plus, canais 28 ou 228 em HD. Sydney Roosters contra Cronulla Sharks, National Rugby League. Então, Rugby League, domingão, dia 5, 3 da manhã, National Rugby League, Roosters contra Sharks pela Sports Plus, ao vivo. E, olha só, domingão, Rogério, amigos do Estação Rugby Clube aqui, que é a cultura de rugby, domingão tá cheio. 3 da manhã, National Rugby League, 8h40, Campeonato Europeu, com Racing Metro e Saracens ao vivo pela ESPN+, jogaço, Campeonato Europeu, 8h40 da manhã, ó, domingão de Páscoa, tá lá em casa, família reunida, vai ter almoço de domingo de Páscoa logo mais, ó, 8h40 tem Campeonato Europeu, Racing Metro contra Saracens pela ESPN+, depois, ao vivo, depois ao vivo, na sequência, 11 da manhã na ESPN+, Toulon contra o Wasps, também ao vivo, 1h15 da tarde, na sequência, 3 jogos, hein? E tem mais um jogo do europeu, Leicester contra Bath, ao ESPN+, ao vivo também, tá? Então, ó, pra começar, domingão de Páscoa, 3 da manhã, Roosters contra Sharks, National Rugby League, na Sports Plus, 8h40 na ESPN, rodada tripla, 8h40 Racing Metro e Saracens, Toulon e Wasps às 11 da manhã e Leicester contra Bath, a 1h15 da tarde, todos esses 3 jogos na ESPN+. E na ESPN+, às 8h30 da noite no domingo de Páscoa, a reapresentação do World Rugby TV às 8h30 da noite. Então, Rogério, já sabe o que vai fazer domingo de Páscoa além de almoçar com a família? Ah, sim, curtir muito rugby na TV. Olha, rugby é o que não falta, impressionante, hein? Tem uma programação muito bacana pela frente. Cultural Way, intercâmbios de inglês e rugby à sua medida. Una o útil ao agradável. Aprenda inglês jogando rugby em um intercâmbio feito por você e por quanto tempo você quiser. Acesse culturalway.net e contate seus representantes. Estação Rugby Clube. Pessoal, lembrando a todos que segunda-feira estreia o quadro Travinha Rugby Clube. Confira na internet aí, no YouTube, endereço do YouTube qual que é mesmo, Rogério? Endereço no YouTube é youtube.com/canal Travinha Esportes. Até vou dar uma conferida aqui. Canal Travinha Esportes, então o primeiro programa do Travinha Rugby Clube, um programa de entrevistas. Primeiro programa na próxima segunda-feira. A gente vai tratar da Copa do Mundo, mais especificamente da Copa do Mundo, da presença do Uruguai. E sobre a presença do Uruguai, a gente vai conversar com quem já esteve lá. Com um uruguaio que já esteve lá, que é o Carlitos Baldassari, atual treinador do Farrapos Rugby Clube, que jogou a Copa do Mundo de 2003 lá na Austrália. O Carlitos vai falar um pouco da trajetória dele do rugby, daquele mundial em específico e como ele transmite essa cultura de ter disputado um mundial pro plantel principal do Farrapos e para as camadas mais jovens. Então ficou bem bacana a entrevista. Em segunda-feira nas redes sociais, Facebook, YouTube, Twitter, estreia o Travinha Rugby Clube e também na nossa página do Facebook, facebook.com, vai estar lá a primeira edição do Travinha Rugby Clube com o Carlitos Baldassari. Rogerão? youtube.com/Travinha Esportes. É isso aí, segunda-feira estreia Travinha Rugby Clube. E deixar um outro recado também, se vocês tiverem a fim de ir para a Copa do Mundo desse ano na Inglaterra, temos a Altour e a JDB Turismo, JDB Brasil Esportes. Copa do Mundo de Rugby 2015, garanta o seu lugar no maior evento de rugby do mundo, com os pacotes de viagens exclusivos da JDB Brasil Esportes, altour.com/esportes. Os pacotes incluem ingressos, passagens, transportes, hospedagem, transporte interno lá na Inglaterra, hospedagem, guia e city tour, ingressos disponíveis para grandes jogos. Jogo 5 entre França e Itália no dia 19 de setembro, jogo 8 Nova Zelândia e Argentina dia 20 de setembro, jogo 28 Irlanda contra Itália dia 4 de setembro e a grande final no dia 31 de outubro. alatour.com/esportes, JTB Brasil Esportes, a única agência de viagem do evento com escritório no Brasil. Então acessem lá alatour.com/esportes e garanta o seu lugar no maior evento de rugby do mundo com os pacotes de viagem exclusivos da Alatour JTB Brasil Esportes. Tem recados aí, Rogerão? Tem recados aqui, mandando um grande abraço a todo o pessoal que está curtindo a nossa programação, em especial a Luiz Oliano de Porto Alegre, também já participou aqui no... Grande Luísa, tá lesionada, mora lá perto de casa. Exatamente, já participou aqui do programa do Getulinho. Quem mais aqui? O pessoal de Florianópolis, o Luiz Fernando e a Elisandréia Rodrigues estão na sintonia. Grande fotógrafo. O grande Franco Garibaldi, nunca perde um programa. Quem mais aqui? Franco é fiel, o Luciano e a Luciana, um casal lá de Belém do Pará, sempre nos ouvindo. Também um grande abraço ao pessoal de Pelotas e Rio Grande, que nos ouve pela Melodia FM.
o Carlos Alberto e também ao Marcos Roberto da Melodia FM 106.1 estão na escuta, assim como grande parte do pessoal em Lajeado, aqui no interior do estado, estão nos ouvindo também. Um grande abraço ao Leandro Chabar de Lajeado, está nos ouvindo, acompanhando a nossa programação aqui e mandando o WhatsApp pelo 5182234805. Bom, uma informação que a gente ficou devendo e vai ficar devendo mesmo porque ela ficou incompleta. A gente buscou aqui os 5 nomeados do troféu Alma Rugby, que vai agora estar dentro do troféu Brasil Rugby no próximo dia 6. Eu consegui lembrar de alguns, não consegui lembrar de apenas uma pessoa, tá? Então peço já desculpas, foi uma falha minha aqui na coleta desses nomes. Mas os nomeados para o troféu Alma Rugby, um deles vai receber o troféu Alma Rugby 2014, é o Brian Bax, lá do Universitário Santa Maria, a Leca Yentsky, lá do Curitiba, que foi premiada ano passado pela Road Rugby, né, como projeto social do ano do rugby mundial. O Lalo Lagarrigue, grande Lalo Lagarrigue, chegou no Brasil em 76, foi para Curitiba e foi um dos fundadores do Curitiba Rugby Clube. O Lalo já é um ídolo há muito tempo já dentro do Curitiba Rugby Clube. E tem uma atleta do Imborés, lá de Vitória da Conquista também, que concorre ao prêmio. E um quinto nome que vocês me desculpem, mas não consegui lembrar aqui. Até entrei em contato com o Juliano Passini do Alma, e o Juliano ainda não respondeu aqui, mas enfim. Parabéns a esses 5 nomeados, me desculpem esse quinto nomeado cujo nome eu não me lembrei, mas parabéns a todos pelo trabalho que fazem em nome do rugby nacional. Estação Rugby Clube. Vamos encerrar agora com o Quissubec, tá? O Quissubec que já acertaram, e quem acertou foi o Leonardo Carniato. O Leonardo Carniato respondeu corretamente aqui que o jogador mais velho que já disputou um jogo da Copa do Mundo foi Diego Ormachea, da seleção uruguaia. Eita, resposta corretíssima. Diego Ormachea entrou em campo no último jogo do Uruguai da Copa do Mundo de 2003 com 40 anos e 125 dias de idade. Então parabéns ao Léo Carniato que acertou a resposta. Depois a gente vai pegar o endereço dele e ele vai receber em casa um brinde exclusivo da Subec, a marca dos apaixonados por rugby, que ele acertou e deu a resposta correta. O jogador mais velho que já entrou em campo em um jogo do Mundial foi Diego Ormachea, pela seleção uruguaia na Copa de 2003, que entrou em campo na última partida do Mundial com 40 anos e 125 dias. Parabéns ao Léo Carniato. Estação Rugby Clube é a cultura de rugby. Estação Rugby Clube. E em nome do Portal do Rugby, as frases do rugby que são para eternidade. E esta é do ex-treinador da seleção da França, Marc Livremont, sobre quando os jogadores dele, da seleção da França, optaram por curtir a noite após a vitória sobre o País de Gales nas semifinais da Copa do Mundo de 2011. Disse que eles são um bando de crianças mimadas, indisciplinadas, desobedientes e egoístas. Sempre estão reclamando e choramingando. Estação Rugby Clube. Essa frase reflete a cultura de rugby, né? E com essa frase a gente termina aqui essa edição de número 74 do Estação Rugby Clube. Rogerão, ótima sexta-feira santa. Desculpe ter tirado do almoço. Que nada. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa a todos, feliz Páscoa, Virga. Grande abraço a todos. Grande abraço a todos. Olha, amanhã reprise a partir das 11 da manhã, sempre www.radioestaçãoweb.com.br. Nova edição na próxima sexta-feira, à 1 da tarde. O programa teve os trabalhos de Virgílio Neto, Rogério Barbosa, Fernando Stronger, Manuel Cabral, Felipe Fraga e Lucas Eduardo. Estação Rugby Clube, um programa que leva com mais simplicidade e de imediato o rugby até você. Fique com a programação da Rádio Estação Web, a rádio de todas as estações. Um bom fim de semana. Saudações ovaladas, muito obrigado, muito rugby pra alma. Estação Rugby Clube é cultura de rugby. Rádio Estação Web.
A Rádio Estação Web encerra 2014 com a principal premiação do jornalismo gaúcho. Em cerimônia realizada no Salão Nobre do Banrisul, em Porto Alegre, fomos agraciados com o segundo lugar do Prêmio Ari de Jornalismo, na categoria Reportagem Esportiva, com o especial São José 100 anos, um século de simpatia. Rogério Barbosa recebeu das mãos do vice-prefeito Sebastião Melo o troféu Negrinho do Pastoreio, confeccionado em bronze pelo artista Valdomiro Mota. É a consolidação de um grande trabalho que a gente faz há pouco mais de 4 anos na Rádio Estação Web. Através da nossa programação, a gente costuma levar o conhecimento e a responsabilidade, que são 2 itens necessários para se viver como cidadão. E só pelo fato de estarmos aqui figurando entre grandes jornalistas da imprensa gaúcha, é um motivo de vitória para nós. Obrigado a todos, essa conquista de todos que fazem parte da Rádio Estação Web. Que venha 2015, Rádio Estação Web, Prêmio Ari de Jornalismo 2014. Esta conquista também é sua. Por que anunciar em web rádio? Com o crescimento da internet, grandes empresas estão descobrindo que anunciar na internet é uma forma eficaz de divulgar suas marcas, atingindo diretamente um público diversificado e em grande quantidade ao redor do mundo. Hoje, ouvem web rádios em todo o país pessoas que se conectam diariamente em sua casa, nas escolas e nos escritórios. Recentes pesquisas comprovam que a maioria dos internautas de todo o planeta se utilizam da internet para trabalhar e ouvir rádio. Anunciem Web Rádios, a mais nova e atrativa moda de anúncio na internet. Apoio Painel da Web Rádio, o primeiro e único portal brasileiro de web rádios. Rádio Estação Web.